Javier Milei visita Brasil e sua visita é muito desagradável ao STF. Tudo bem com vocês, meus amigos? Meu nome é Paulo Salles do canal Informa Brasil. O discurso do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção nacional que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro do PL à presidência da República, provocou reações ao PT após ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas sabe por que isso aconteceu, meus amigos? É porque Javier Milei, dia 25, no sábado, vinha visitar o nosso então presidente Jair Messias Bolsonaro, na qual Alexandre de Moraes proibiu a visita, alegando que por determinação judicial somente seus médicos e advogados podiam visitá-lo. Isso causou revolta, o que deu o estopim para Javier Milei disparar em palco, falando tudo que nós, brasileiro patriota, gostaria de falar. Olha essas palavras de Milei, onde lavou a minha alma. La basura calva, no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo. Estimado Jair, te abrazo la distancia que los burócratas hoy están impidiendo, prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro. Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros. Ainda no palco, Javier Milei disse que veio ao Brasil dar um abraço no seu querido amigo Jair Messias Bolsonaro, na qual se sentiu ofendido ao dizer que era proibido de encontrar-se com Jair Messias Bolsonaro. Isso deixa qualquer um patriota, qualquer um entendedor da política brasileira revoltado. Em discurso, o presidente argentino disse que apenas Flávio Bolsonaro pode parar Lula, a quem chamou de presidiário a todo instante. Também atacou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, chamando-o de lixo careca, que o impediu de visitar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o nosso então futuro presidente. Em nota divulgada neste sábado, dia 25, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que o Brasil é um país democrático e soberano e que o debate de ideias legítima durante o processo eleitoral é possível. Inadmissível que um chefe de Estado estrangeiro venha ao nosso país e se dirija em termos desrespeitosos aos seus poderes constituídos. Mas esses poderes constituídos esquecem que tanto Lula quanto Alexandre de Moraes mandaram aquele cotoco, aquele dedão do meio aí para todos aqueles opositores, todos aqueles que fazem oposição às suas ideologias. Afinal, todos aqueles que fazem oposição ao PT, merecem o quê? A democracia de esquerda, aquela democracia que só privilegia quem é de acordo com as ideologias na qual Lula e Alexandre de Moraes impõem. O dirigente petista também ironizou a visita do presidente argentino ao Brasil. Segundo ele, Milei teria feito melhor uso do tempo se os recursos públicos argentinos se tivessem permanecido em seu país para enfrentar os problemas internos. Mas ele esquece, Ele esquece que aqui no Brasil também estamos com grandes problemas internos, principalmente do PIB alto, inflação superávita e as consequências dos crimes na qual as quadrilhas e os criminosos fazem no nosso país. Lamento muito lembrar que todos os brasileiros estão insatisfeitos com a administração do atual presidente, na qual faz apologia de proteção a todas as facções criminosas do país. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL, uma autorização para receber o presidente da Argentina, Javier Milei. Que veio por ministro Alexandre de Moraes do pedido para o presidente da Argentina, Javier Milei, visitar o ex-presidente. Foi um pedido da defesa de Jair Bolsonaro que tinha sido feito horas antes dessa decisão que o Pedro detalhava para a gente, de Alexandre de Moraes, que restringiu as visitas ao ex-presidente.
Nessa decisão, o ministro ressalta que as únicas exceções autorizadas são para médicos, fisioterapeutas e advogados. O encontro com o presidente da Argentina vinha sendo planejado desde a semana passada, quando Javier Milei anunciou que viria ao Brasil para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Javier Milei mantém a agenda. Deve participar da convenção nacional do PL. Há 8 dias estamos nessa convenção, né, Telcura? Então é importante trazermos também aqui o timing em que essas decisões de Alexandre de Moraes acontecem. Estamos aí num segundo semestre tomado por esse clima eleitoral. As campanhas já estão às vésperas de começarem e temos aí agora essa proibição do ministro. O ministro, ele reitera várias proibições que já estavam deixadas muito claras em decisões anteriores e agora deixa muito claro que não pode haver nenhum tipo de manifestação político-partidária com tom eleitoral do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Segundo Moraes, a decisão da última sexta-feira, 17, que manteve o direito de Bolsonaro à prisão domiciliar, mas proibiu visitas de manifestações políticas, prejudica o pedido de defesa, uma vez que salva a visita permanente e permanece somente para médicos, fisioterapeutas e todos os advogados do então ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. As demais visitas estão suspensas pelo prazo de 30 dias. O Estadão entrou em contato com a defesa de Bolsonaro, mas ainda não recebeu retorno algum. Lembrando só mais uma vez que quando Luiz Inácio Lula da Silva estava preso, ele recebia visita de quem que ele quisesse, inclusive até de outros administradores e presidentes de alguns países afora. O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou que vem ao Brasil no dia 25 de julho e disse: "Eu vou visitar Jair Bolsonaro na sua prisão domiciliar." Aqui é que os problemas começam, porque pelas regras atuais do Moraes, o Javier Milei não pode visitar o Jair Bolsonaro. Então, meus caros, pode ser que a gente esteja diante de um belo do imbróglio, de uma armadilha que talvez sem querer o Milei tenha jogado para cima do Moraes. Ele é um entusiasta do presidente Bolsonaro, é um entusiasta até mesmo da campanha do Flávio, já postou no X várias vezes que a maré azul vai tomar conta do Brasil e etc. E inclusive já afirmou que o presidente Bolsonaro é um perseguido político. E aqui é que o problema começa. Concordo com o Javier Milei perfeitamente, pelas regras atuais que ele próprio inventou, porque são regras totalmente diferentes do Lula, que recebia todo mundo, recebia um desfile de presidente. Acabei de falar isso. Lula recebia quem quiser que ele queira, entendeu? Até presentinho, eu tenho certeza que chegava lá com ele. Presidentes, recebia Chico Buarque, recebia Monja Cohen, todo mundo podia visitar o Lula, mas para o Bolsonaro a regra é diferente. A regra inventada pelo Moraes é de que somente a família, advogados e médicos podem visitar o Bolsonaro. Portanto, o Milei está fora desse rol de pessoas a quem é facultada a visita e então passará ou deverá passar pelas mãos do Moraes a autorização ou a não autorização para que o Javier Milei possa visitar o Bolsonaro. E aqui que a porca torce o rabo, como a gente sempre disse. Por quê? Olha a armadilha que o Milei, como eu mencionei, deve ou pode ter preparado para o Moraes. Talvez até mesmo sem querer. Se foi por querer, é genial. Mas se foi sem querer, ainda assim é muito interessante. Porque se o Moraes mantém a regra que ele tem hoje, atualmente, tá? Que é uma regra, repito, diferente de tudo o que a lei manda e de tudo o que foi feito com o ex-presidente até hoje. Mas enfim, se ele mantém essa regra e impede que o Milei visite o Bolsonaro, imagina a repercussão internacional que isso vai ter. Como é que ele vai justificar um negócio desse? Ele vai dizer que o Milei é um perigo? Que o Milei em contato com o Bolsonaro podem estar tramando algo? Como é que ele vai se manifestar a esse respeito? Como é que ele pode dizer que será um perigo um presidente da Argentina visitar o Bolsonaro? Então, ficará muito complicado internamente, juridicamente, para o Moraes justificar isso e muito complicado. E eu espero que fique complicado, porque esse dragão vermelho e careca que tá lá, ele tem que cair, né? A imagem dele internacional, que não é, a gente sabe, das melhores, piorará ainda mais se a decisão dele, Moraes, mantivesse do jeito que está hoje, que é só permitindo que família, advogado e médico visitem o Bolsonaro. É muito interessante o que está por vir e a gente vai acompanhar aqui de perto. O Moraes, ele está numa encruzilhada das boas. La arenga de la libertad la dejamos para el final. Así la hacemos con todo.
tengo algunas cosas que me gustaría transmitirles. Desde que asumí la presidencia de la República Argentina, vengo insistiendo con una idea particular. Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo nuestra nación, de ser una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. Javier Milei, que inclusive havia solicitado uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e a visita foi negada pelo ministro Alexandre de Moraes. Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros. Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso y no de miseria romantizada bajo carátulas de realismo mágico. Creo firmemente que no hay otro capaz de terminar con el riesgo Lula que pende sobre Brasil como una espada de Damocles. Y sé que no hay otro con la fuerza para hacerle frente a las organizaciones criminales y carteles de narcotráfico que tienen a tantos barrios, comunidades y hasta ciudades enteras de rehén. Solo alguien con una voluntad de hierro puede hacerle frentes, porque no es sencillo llevar adelante semejante batalla, y en eso confío plenamente en mi amigo Flavio Bolsonaro. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Se Flávio Bolsonaro realmente vai concorrer, né, à cadeira da presidência, vai concorrer, vai entrar nessa corrida eleitoral, já está na realidade. Se ele realmente manter esse pulso forte, né, manter essa determinação sem trazer mais escândalos, tá entendendo? Como o da Michelle Bolsonaro, né? A gente viu esse caso aí que foi muito ruim, tá? Péssimo, foi péssimo para a candidatura de Flávio Bolsonaro, como o caso aí de Vorcaro, entendeu? Porque isso é combustível para a esquerda. É com isso daí que eles fazem a narrativa, que eles montam a narrativa e fica moendo ali, entendeu? É isso que alimenta o clubinho que estão ali na esquerda. E é entre eles que nós temos que triunfar, que falar a verdade, que explicar o que está acontecendo. Porque a política brasileira, se ela não for esclarecida como a luz, é muito difícil conquistar novos votos. Então, assim, o que eu vejo aí é mais uma dedicação de Javier Milei de vir aqui no Brasil, tá? A intenção era visitar Jair Messias Bolsonaro, mas foi bloqueado, foi proibido aí pelo então Alexandre de Moraes. E acaba que a revolta dele foi grande e o esclarecimento dele aí pra mim foi contundente. Falou até das facções criminosas que imperam nesse país, que destroem o nosso Brasil, né? E ele sabe da realidade, assim como outros países, presidentes de outros países sabem da realidade do nosso país, tá entendendo? Então essa realidade do nosso país já não é segredo como anteriormente era, tá? Então isso daí já pra mim já é uma válvula de escape, saber que o Brasil já não é mais incomunicável como anteriormente, como outrora era, entendeu? Excelente, mi amigo. Ese abrazo de mi padre, ¿sí? De mi padre ese abrazo. Gracias por todo. Una pena que no pude ver a tu papá. Pero bueno. Luego podrá. Así no. Bem. Firmes. Fuerte. Absolutamente. Para la ola azul llegar a Brasil. Obviamente. Vinimos a acompañar la ola azul. Digo, que sea el momento y terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez. Sí. Así que una gran esperanza para octubre. Vamos. Essa é a cabeça da cobra. Ricardo, vem. A sua presença aqui é muito importante nesse processo. Hoje é um dia histórico. Así lo entendemos, por eso estamos aqui. Muchas gracias. Não, por favor. E se você já tá gostando do meu conteúdo, do nosso conteúdo patriota, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, tá?
Tamo junto nessa corrente aí, patriotas, em prol de um país liberto da esquerda, tá? Nós vamos, acredito eu que nós vamos libertar-nos da esquerda, sim. Essa esquerda não vai triunfar do jeito que eles pensam, não vai sapatear e sambar na cabeça do povo brasileiro de forma alguma, tá? Deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal, estamos juntos. Sabemos lo que estamos peleando. Vamos a combater el terrorismo juntos. Exactamente. Aquí.